Sejam bem-vindos ao canal Táticas Defensivas, meu nome é Alcides Miranda e no episódio de hoje eu quero falar para vocês a respeito do famoso código de cores criado pelo icônico coronel Jeff Cooper. Você já ouviu falar nisso? Fique comigo depois da vinheta. Bem, no nosso episódio de hoje eu quero falar para vocês sobre o famoso código de cores criado pelo lendário coronel Jeff Cooper. Mas antes disso, quero pedir que você se inscreva nesse canal. Se você está gostando do que eu estou produzindo aqui, curta, compartilhe com seus amigos. De hoje eu quero continuar um estudo que eu já comecei a fazer em outros vídeos que eu já lancei aqui no canal sobre consciência situacional, mindset de combate. Eu já fiz vídeos sobre isso, já fiz um sobre mindset de combate, já fiz um sobre 3 pilares da defesa pessoal, já fiz um sobre nunca usar o NHS na hora real do que as coisas apertarem. O NHS é o famoso na hora sai. Então nunca espere usar o na hora sai, porque não vai sair, você vai se dar mal. Então eu já tenho vídeos lançados sobre esse assunto. Mas resolvi lançar esse vídeo de hoje, esse episódio de hoje, falando sobre o famoso código de cores criado pelo lendário coronel Jeff Cooper. O coronel Jeff Cooper foi um tenente-coronel dos Marines, United States Marine Corps, do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha dos Estados Unidos. Ele lutou em 2 guerras. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial e lutou na Guerra da Coreia. Então ele teve experiência de combate, realmente de estar em uma situação de guerra, né, em 2 guerras que ele participou. E sempre foi um exímio atirador e um apaixonado por armas, especialmente armas leves, né, armas curtas, pistolas semiautomáticas, revólveres, rifles, espingardas. Então um exímio atirador e um expert em armas, especialmente armas leves. E assim que ele se aposentou da Marinha, acabou a guerra, ele pediu baixa e ele, como apaixonado por armas que era, ele criou a escola dele, que chamava American Pistol Institute. Ele criou essa escola tática, que logo depois, alguns anos depois, se tornaria uma das mais famosas escolas táticas do mundo, a Gunsight Academy, uma das mais famosas escolas táticas de tiro dos Estados Unidos. Quando o Jeff Cooper nasceu, o nome dele era John Dean Cooper. Ninguém sabe quem é John Dean Cooper, mas é o famoso Jeff Cooper. E ele era, como eu falei, especialista em tiro. Ele é considerado o pai do tiro prático. O tiro prático, a modalidade de tiro prático que hoje existe, o famoso IPSC, que é uma das modalidades mais praticadas de tiro, que é o tiro que simula tiro de combate, tiro em movimento, tiro em posições não ortodoxas, né? Quem foi o pioneiro disso e é considerado o pai do tiro prático é o coronel Cooper. Ele foi o grande estimulador e o primeiro presidente da Federação Internacional de Tiro Prático no mundo. Além disso, ele era um grande defensor de tiro com pistolas, especialmente pistolas de calibre pesado, calibre .45, ele é um defensor do calibre 45 e um defensor do calibre 10mm, que também é um calibre bastante potente para arma curta de pistola. Então ele defendia muito calibres de pistola, calibres mais pesados. Além disso, ele foi um grande divulgador de uma posição de tiro que se tornou icônica, criada por Jack Weaver, que era um xerife, que criou uma posição de tiro chamada posição Weaver de tiro, em homenagem ao nome dele, Jack Weaver, e que o Cooper admirava muito essa posição e usava muito essa posição de tiro em combate, a posição Weaver de tiro. Mas então eu fiz essa pequena história para vocês entenderem mais ou menos a contribuição e o legado que o grande Jeff Cooper deixou para nós. Era um homem extremamente competente, muito bom no que fazia, e além de todas as técnicas de tiro que ele desenvolveu algo muito interessante. Preocupado com as situações de defesa pessoal, especialmente defesa pessoal, ele criou o seu lendário código de cores. O que é isso? Ele criou um sistema para a pessoa se preparar mentalmente para enfrentar situações difíceis, que não necessariamente precisam ser só ataques por pessoas que vinham te atacar numa guerra, ou bandidos, ou marginais, mas pode servir para tudo na sua vida. Esse código de cor pode ser adaptado para qualquer situação desagradável na sua vida. E como é que ele fez isso? O código de cores é feito com 4 cores básicas. Os fuzileiros navais americanos ainda usam uma 5ª cor, mas eu nem vou falar da 5ª cor aqui, vou falar das 4 cores originais. As 4 cores originais criadas pelo coronel Jeff Cooper são a cor branca, a amarela, a laranja e a vermelha. São 4 cores. Então, como é que funciona o código de cores? Muito simples. O código branco é o código onde você está relaxado, totalmente relaxado e despreparado para qualquer coisa. Então, o código branco é esse. É o código onde o indivíduo está totalmente despreparado e relaxado.
Ele é o ideal, que todo mundo deveria viver em código branco, relaxado e despreparado para o perigo, né? Se o mundo fosse realmente um lugar fácil de viver, mas não é o caso. Então, o código branco, por exemplo, você vai usar, por exemplo, quando você chegar na sua casa. Então, quando você chegar na sua casa, depois do seu trabalho à noite, você chegou na sua casa, todos os seus entes queridos já estão na casa, ninguém vai mais entrar e sair da casa. Tá todo mundo dentro de casa. Nessa hora, com todas as portas trancadas, as janelas também fechadas, o perímetro da casa todo protegido, você já tem lá uma cerca elétrica, já tem grade, você tem um sistema de alarme, cachorro solto no quintal, com todo esse aparato de segurança, nessa hora é a hora que você pode assistir o seu filme, ler o seu livro, você vai ficar em código branco, você vai ficar relaxado, tranquilo. O que acontece é o seguinte, o ideal seria um código branco só nessa situação, onde você está num ambiente controlado, com segurança totalmente controlada, que você controla tudo. Mas, infelizmente, não é o que acontece. As pessoas no mundo de hoje, grande parte das pessoas, vivem o tempo todo em código branco. Acho que nunca vai acontecer absolutamente nada com elas, especialmente coisas desagradáveis. E por causa, especialmente desse aparelho aqui, hoje, celular, né, as pessoas vivem hipnotizadas com esse aparelho aqui. Esse aparelho aqui tem o poder de hipnotizar as pessoas, praticamente. Então, o que acontece? O sujeito hoje, andando na rua, olhando nisso, se torna uma presa fácil para assaltantes, para bandidos que vão assaltá-lo, porque ele está distraído, olhando isso aqui, totalmente relaxado e despreparado. E não é só para isso. A pessoa pode estar olhando isso aqui, todo dia tiver casos de pessoas olhando em celular que caem em buraco, que tropeçam e se machucam, que não olham na hora de atravessar uma rua e são atropeladas. Enfim, qualquer coisa que te distraia vai te levar para o código branco. Mas o código branco só é bom num lugar onde você tem o controle total da situação. No dia a dia você não pode ficar em código branco. Então aí nós vamos para o próximo nível, que é o nível amarelo, código amarelo. Então no nível amarelo é o nível onde você está preparado e alerta, mas relaxado. Sem estar neurótico, paranoico com as coisas. Você está tranquilo, mas você ligou uma chave dentro de você, você ligou o seu sistema de alarme e o seu sistema de radar. Você liga um radar dentro de você e esse radar começa a funcionar e ele começa a captar qualquer tipo de ameaça ao seu redor em 360 graus. 360 graus, tudo que vem pela frente, os lados, por trás, na posição 6 horas, que é atrás de você, olhando para o relógio, né? Na frente 12 horas, atrás 6 horas. Então, tudo ao seu redor você está monitorando, sem ser neurótico, mas você está de olho em tudo que está acontecendo. Então, isso pode ser dirigindo o seu carro, você está de olho na estrada, de olho na rua, dirigindo, está andando na rua, olhando as pessoas que estão andando ao seu redor. Então, esse é o famoso código amarelo. O código amarelo é o código que você tem que usar a maior parte do tempo na sua vida para tudo. É um código de alerta, radar ligado, mas relaxado, sem você também estar extremamente estressado. Por exemplo, você está na sua casa, como eu falei, em código branco. Tudo trancado, porta trancada, alarme ligado, câmera ligada, cachorro solto. De repente, a sua mulher chega pra você e fala, olha, esqueci roupa no varal. Dá pra você ir lá no quintal pegar a roupa que eu esqueci no varal? Que eu tô achando que vai chover? O que você vai fazer? Você vai ter que abrir a porta sua porta do quintal. Quando você vai abrir a porta do quintal, você vai ter que olhar na câmera para ver se não tem alguma coisa de errado, vai olhar pela janela para ver a luz acesa, se tem alguma pessoa no quintal. Você não sabe. A partir da hora que você abrir aquela porta, você não sabe o que tem do outro lado. Alguém pode ter pulado do seu quintal, você não sabe disso. Então, nessa hora, a partir da hora que você vai abrir a porta para ir para o seu quintal, para pegar qualquer coisa do seu quintal, você já está em código amarelo. Você já tem que ligar o radar de novo, já tem que começar a se preparar para as contramedidas necessárias caso ocorra um tipo de ataque, que você não sabe que pode ocorrer. Se você tiver uma arma com você, se você tiver autorização legal para ter arma de fogo, tenha a sua arma de fogo, né? Se você não tiver autorização para ter arma de fogo, não pode ter arma de fogo, tenha uma arma improvisada ali que tiver na hora. Vai na cozinha, pega lá a maior faca que você tiver, põe na cintura, vela ela, põe a blusa por cima, abre a porta da cozinha, vai pro quintal, mas você tem uma situação de emergência, você tem uma arma com você para te proteger. E isso vai servir também na porta da frente. Você está dentro da sua casa, tudo trancado, tudo protegido em código branco. Tocar a porta da frente, uma entrega. Sedex para você. Primeira coisa que você vai fazer é perguntar se alguém em casa pediu alguma coisa. Não, realmente tem um Sedex para vir. Não, então isso já é um bom sinal. Mas não, ninguém pediu nada. Então aquele cara do Sedex lá pode ser um cara falso, vestido de roupa de Sedex do correio, e ele pode ser um bandido disfarçado. E você também vai ter que estar esperto, já com o radar ligado, esperando qualquer tipo de coisa. Esse tipo de coisa é o que se chama código amarelo, que é o que o Coronel Cooper estimulava você a estar atento para todas essas situações. Então esse é o código amarelo. Agora, a coisa pode acontecer de subir um nível a mais, que é o nível laranja. No nível laranja, o que acontece? Existe uma ameaça vindo na sua direção.
Então, essa ameaça pode ser não só um atacante ou um bandido ou uma coisa desse tipo. Pode ser um animal te atacando. Imagina que você for fazer uma caminhada à noite, você gosta de todo dia caminhar, tá caminhando por um lugar qualquer, de repente um sujeito, sem querer até, abriu a porta da casa dele para entrar o carro, sair o carro, sai de dentro um cachorro. Sai um Rottweiler, um Pitbull da casa dele, sem que ele quisesse, e vem na sua direção para te atacar. Como é que faz? Não é um ataque de uma pessoa, é um ataque de um animal. Pode acontecer isso? Pode. Né? Pode ser um acidente, um maluco dirigindo o carro, você está andando, caminhando, você tem que estar alerta para ver se tem um cara louco, embriagado, drogado, que está dirigindo um carro e pode vir na sua direção. Então, tudo isso é uma ameaça real. Você tem que estar ligado ao que está ao seu redor e essa ameaça pode acontecer. A ameaça pode ser, por exemplo, uma catástrofe, alguma coisa do tempo. Pode ser uma chuva torrencial, que você tem que estar atento. Uma chuva torrencial pode, em qualquer momento, inundar onde você está. Você tem que sair daquele lugar baixo que você está indo para um lugar alto. Pode ser uma ventania muito grande, começa a cair árvores onde você está, fios de alta tensão. Então, tudo isso você tem que estar ligado nesse tipo de coisa. Então, começou, por exemplo, uma chuva forte. Quer dizer, existe uma situação de ameaça? Existe. Você está em quê? Que código você está agora? Você estava no amarelo o tempo todo, porque saiu de casa, está em amarelo. Começou a chover torrencialmente, você já está em código laranja. Pode acontecer um monte de coisa desagradável com uma chuva torrencial, desde alagamento, queda de árvore, queda de fio elétrico, um monte de coisa. Então, você já tem a possibilidade de acontecer alguma coisa de ruim. E depois nós vamos escalonar para o código vermelho. No código vermelho, o que nós temos no código vermelho? É quando a situação ocorreu. Aquilo que você não queria que acontecesse, ocorreu. Então, você vai ter que entrar em ação. Então, se você assistir meus outros vídeos, eu vou falar aqui sobre o famoso princípio dos 3 Es. Esse princípio dos 3 Es tem que sempre nos ajudar em tudo que a gente fizer. Quando acontece alguma coisa, você tem que primeiro evitar que ela aconteça. A primeira coisa, o primeiro E é evitar que aconteça. O segundo E é, se você não conseguir evitar que algo de ruim acontecesse na sua vida, algum problema acontecesse com você, você tem que usar o segundo E, que é escapar. Então você vai ter que usar o famoso escapar, sair daquela situação. Se for alguém tentando te agredir, alguém te seguindo, uma pessoa te seguindo, você está andando na rua à noite, olha para trás discretamente e vê 2 indivíduos vindo atrás de você. Você começa a apertar o passo e eles começam a vir mais rápido atrás de você. Você percebe que estão te seguindo e vão te abordar. O que você faz? Se você tem uma arma com você, você já deixa ela no jeito, caso seja necessário sacá-la. Se não tiver, já começa a olhar ao seu redor para ver se você tem alguma arma improvisada que você possa usar. E já busca um lugar público onde você possa entrar. Dentro de uma loja, de uma padaria, de um posto de gasolina, lugares onde tem outras pessoas que vão chamar atenção. A última coisa que bandido gosta é chamar atenção, ele não quer chamar atenção. Então, se você está sendo seguido, por exemplo, numa situação dessa, se você entrar num lugar público, já inibe essa ação criminosa atrás de você. Então, nós temos o primeiro E é o evitar, o segundo E é o escapar e o último E é o enfrentar. A última coisa que você vai sempre querer, em qualquer problema na sua vida, seja qual for o problema, é enfrentar o problema. Se a gente puder evitar o problema, escapar do problema, é melhor que enfrentar o problema. Agora, se não tiver jeito as 2 primeiras possibilidades, vai ter que ir para a última mesmo, não tem jeito, vai ter que enfrentar, vai ter que encarar o problema. E aí, todo o treinamento que você teve antes e todo o preparo mental que você teve antes, pensando nas possibilidades do que poderia ocorrer com você de desagradável, você põe em prática. Então, o que acontece? Um indivíduo que está preparado para a sua defesa pessoal e pensando em cuidar de si, cuidar dos seus entes queridos, ele tem que ser como um jogador de xadrez. Um bom jogador de xadrez, ele sempre enxerga 20 a 30 lances na frente da jogada. É 20 a 30 no mínimo. Então, isso quer dizer o quê? Se eu estou jogando xadrez e eu movimento uma peça, eu já estou pensando em 20 possibilidades ou 30 possibilidades que o meu oponente pode jogar depois do meu lance. Olha, se ele jogar a peça dele, o cavalo dele aqui, se ele jogar o bispo, se ele jogar a torre, se ele jogar o peão ali, eu começo a pensar em todas as possibilidades. E você tem que fazer isso também, com o código de cores. Você, desde o código amarelo, você começa a pensar em todas as possibilidades do que pode acontecer com você com o seu radar ligado. Quando chega no código laranja, você vê que a possibilidade de aquilo acontecer está gigante. Pode acontecer mesmo. E aí você aprimora todos os seus planos, deixa tudo pronto, porque você tem que estar preparado para entrar em ação. E se ocorrer, infelizmente, acontecer aquilo que era desagradável, você não queria que acontecesse, você vai ter que entrar em ação em código vermelho. E se você se preparou adequadamente para aquela situação, você tem uma grande chance de ter sucesso. Caso não tenha feito isso, você vai se dar mal, infelizmente. Vai acontecer com você aquilo que eu fiz no meu vídeo, que eu falei para você assistir, o famoso NHS. Você acreditou no NHS, que é o na hora sai, não saiu e você se deu mal. Então, meu amigo, o código de cores do Coronel Cooper, ele é extremamente útil para tudo na sua vida, não só contra ameaças de ser atacado por pessoas, animais, catástrofes, acidentes, mas até nas suas finanças, nos seus negócios, na sua vida como um todo. Se você tiver sempre esse código de cores, o código branco como relaxado, o amarelo como a tensão, radar ligado, mas relaxado sem neurose, o laranja como o código, você já estando mais preparado para a ação realmente, e o vermelho, para tudo na sua vida, vai facilitar a sua vida para tudo.
E eu vou deixar uma frase para você final aqui, que é muito importante para quem se prepara para situações desagradáveis. Esteja sempre esperando o inesperado. Porque aquele que espera sempre o inesperado, ele está sempre preparado para o pior. Então, minha sugestão para você, use o código de cores do Coronel Cooper e espere sempre o inesperado. Porque se o inesperado nunca vier, nunca chegar, para você está preparado para aquilo. Agora, se você está pensando sempre nas possibilidades de acontecer qualquer coisa inesperada, e se aquilo acontecer, você não vai ser apanhado de surpresa. E a pior coisa que existe é a gente ser apanhado de surpresa e não conseguir ter uma reação adequada. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta e fique com Deus.